Dentro desse projeto, onde estamos lendo a obra completa do autor, já foi lido romances, livros de contos, crítica literária e novelas. Hoje chegou a vez de comentar um ensaio, escrito por esse autor argentino, amigo de Jorge Luis Borges. Pare tudo o que você estiver fazendo e venha conhecer o ensaísta, Adolfo Bioy Casares. A mais longínqua de minhas lembranças das palavras pampa e gaúcho é ligada a uma dessas perplexidades dos primeiros tempos da nossa vida que por muitos anos, e por motivos que depois esquecemos, não são comunicadas nem esclarecidas. Na época, eu preferiria que a República incluísse, como a Índia, florestas e tigres. Mas, se nós tínhamos pampa e gaúchos, não iria negar a eles minha veneração patriótica. É assim que começa Memória sobre os Pampas e os Gaúchos, contido aqui no segundo volume das obras completas do Adolfo Bioy Casares. E esta obra, então, dá continuidade à nossa playlist lendo a obra completa desse autor. Se você não acompanhou os vídeos, eu vou deixar aqui no cardzinho e na descrição a playlist completa para você dar uma olhadinha lá. Nós já estamos finalizando, então, este segundo volume. Já tem vídeo para todas as histórias do primeiro. E para você que está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com os seus amigos e com os seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Memória sobre o Pampa e os Gaúchos é um ensaio curto, com apenas 16 páginas, escrito entre 1970 e 1971. E contido, então, neste segundo volume das obras completas. Nessas páginas nos será apresentado o ambiente, a cultura, a literatura e a identidade dos habitantes das planícies do sul da América do Sul, conhecidos como gaúchos. Casares combina a sua erudição, humor, ironia, admiração que a gente encontra na sua ficção para retratar esse universo rico e singular, que inspirou grandes obras da literatura latino-americana, e acrescento por minha conta que esse cenário também inspirou escritores brasileiros e está presente principalmente na obra monumental O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Para mim foi um estranhamento, né, você ver um escritor argentino falando sobre gaúchos e pampas, porque nós temos a visão de que essa região, pampa e gaúcho, é uma coisa do Brasil, e a gente descobre que não é. E aí, vamos comentar isso aqui agora. Então, aqui, nesse texto, tudo nos é apresentado através das lembranças pessoais, as leituras e observações do escritor sobre essa região. É uma obra de interesse antropológico, histórico e literário, que reflete, né, a admiração dele pela cultura gauchesca. Mas afinal, o que é o Pampa e os gaúchos que ouvimos tanto falar, como eu disse também aqui no Brasil? O Pampa é um bioma encontrado no centro-sul do continente americano, com um clima tipicamente subtropical, registrando temperaturas amenas e precipitações bem distribuídas. É caracterizado por extensões de relevo suave, ondulado, cobertos por uma vegetação de gramíneas. No Brasil, o Pampa cobre uma parte significativa do estado do Rio Grande do Sul, mas esse bioma também se estende em partes da Argentina, Paraguai e Uruguai. A hidrografia da região é bastante densa e formada por rios importantes, como o Rio da Prata e o Rio Uruguai.
A região também é conhecida como Campos Sulinos ou Campanha Gaúcha. E é bastante explorada economicamente, especialmente pelas atividades agropecuárias. Obviamente, o Pampa possui grande importância ambiental, uma vez que guarda grande diversidade de espécies de animais e vegetais. Já sobre o nome Pampa, a sua origem está no idioma Quechua, eu acho que é assim que diz. No idioma Quechua, um idioma sul-americano de origem indígena, que também era utilizado no Império Inca, significando região plana. No Brasil, o termo Pampa começou a ser utilizado em meados do século XIX, quando o brigadeiro Tobias Aguiar, após ser derrotado na revolta da província de Sorocaba, no interior de São Paulo, fugiu com seu exército para o Rio Grande do Sul, onde aderiu à Batalha dos Farrapos. A maioria do soldado montava cavalos pampas, inicialmente conhecidos no sul como tubianos. Quando retornaram a São Paulo, esses cavalos passaram a ser gradualmente conhecidos no resto do país como os cavalos dos Pampas, um codinome para o estado do Rio Grande do Sul. Já o gaúcho, também tema do ensaio, é justamente as pessoas que vivem nessa região. Pessoas ligadas à atividade pecuária nesses campos naturais. Mas aqui no Brasil o termo ampliou-se, referindo-se então aos nascidos no estado do Rio Grande do Sul. Mas o ser gaúcho é mais do que apenas uma identidade regional. É um estilo de vida enraizado nas tradições e valores do povo do Rio Grande do Sul. Os gaúchos são conhecidos por sua hospitalidade, orgulho de sua cultura e amor pela tradição gaúcha, como o amor pela música, dança e a culinária tradicional. Para citar apenas dois e mais conhecidos alimentos dessa cultura, nós podemos falar do chimarrão, uma bebida com erva mate, e o churrasco. Gosto de churrasco, mas não gosto de chimarrão. Outra característica deles é a indumentária, com destaque especial para a bombacha, uma calça larga e confortável e também as botas de couro. O termo gaúcho tem uma origem incerta, mas é amplamente aceito, que deriva também do idioma Quechua, significando órfão ou errante. Depois dessa longa, mas necessária introdução, nós vamos então ao livro, que começa, como lido no início desse vídeo, com a relação do próprio autor com os temas a ser abordado aqui. A definição de Pampa, que aqui está na página 642, é definido assim. Também consta em uma nota a esses versos que menciona a acepção original de território deserto situado além das fronteiras guarnecidas, onde não há propriedade e onde as tribos indígenas perambulam e vivem segundo o seu estado selvagem. Ele está, portanto, aqui, trata-se de onde o Casares encontrou pela primeira vez a palavra Pampa, que foi em um poema de Hilário Ascazuli, um poeta, político e diplomata argentino do século XIX. Essa é uma descrição do século XIX. Quando a escrita passa a se dedicar aos gaúchos, logo após escrever todo esse cenário, ele fala também da indumentária e dá um destaque maior para outra peça tradicional, um vestuário chamado xiripá. Essa vestimenta ela tem dois modelos. O primitivo, de origem indígena, que surgiu no começo do século XVII, era utilizado então pelos povos indígenas mais apegados aos cavalos, como os charruas e os minuanos. Basicamente, o xiripá era uma grande tira de pano ou de couro que ia atada à cintura, como se fosse uma saia rústica. Já o xiripá farroupilha, também conhecido como xiripá de fralda, surgiu no início do século XIX. Tem esse nome por se tratar de um grande retângulo de tecido que era passado então por entre as pernas, lembrando uma fralda. Era uma peça de roupa nitidamente adaptada às novas necessidades do século XIX, pois se mostrou extremamente versátil para a prática da montaria.
Ambos os modelos foram amplamente utilizados também, né, na Argentina, e no Uruguai e no Paraguai, além, claro, do Rio Grande do Sul, devido ao desenvolvimento socioeconômico semelhante dessas regiões. E ao descrever o xiripá, ele explica a popularização da vestimenta principal devido ao cinema. Está aqui na página 647 dessa edição. Ele diz lá: em relação a essa questão da roupa, não posso deixar de mencionar o estado de espírito entre galhofeiro e ofendido que um gaúcho de cinema, encarnado por Rodolfo Valentino em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, suscitou nos espectadores portenhos nos anos 20. Então, Rodolfo Valentino, né, um dos grandes atores aí. Ele fala aqui dessa popularização através do cinema. Com a passagem dos anos, ele vai apresentando como surgiram também outras maneiras de se utilizar a palavra gaúcho. Diz o seguinte: também direi que considero uma expressão de habitantes da cidade usar a palavra gaúcho na acepção de prestativo, para qualificar uma pessoa que ajuda, que consegue empregos ou promoções para os seus protegidos, e também o derivado gauchada. No campo ouvi muito gauchito como elogio a um menino gracioso, a um cavalo apaziguado, a um rancho impecável, talvez florido e provavelmente novo. A mim, algumas descrições que ele faz dos gaúchos me lembrou um pouco os bandeirantes aqui em São Paulo, né? Não só em São Paulo. Na página 649, ele fala um pouco sobre as mudanças no termo novamente. Então ele diz o seguinte: aproximar em alguma medida a imagem pública da verdade do sujeito é um desses ambiciosos dessas linhas. O assunto é abundante em dificuldades. As generalizações, as próprias afirmações são problemáticas. Antes de mais nada, o gaúcho teve uma vida prolongada e, como todo longevo, mudou muito. Não pretenderemos que se mantenha idêntico ao longo de Argentinas tão diferentes como a colonial, a de Maio e a da Guerra da Independência, a de utilitários federais, a do progresso e a de agora. Quando não o encontramos, não estaremos buscando o gaúcho da nossa infância ou da tradição da nossa casa e dos nossos livros? E ele continua lá na página 652. Não nego que até hoje o emblema ou protótipo do gaúcho que me vem primeiro à mente é a imagem sedentária e barbada, semi-oculta na penumbra encarnada de uma fogueira desaparecida há muito tempo, de um velho chamado Paniza, e que um dos gaúchos mais gaúchos que já conheci, gaúcho pelo aspecto, pelo andar, pela fonética, pela índole, pelo ofício e pelas habilidades, homem temível por sua perícia no uso da faca, tanto como por sua coragem, nobre sobre um aspecto arredio, que é pura agréstia, famoso domador, suavemente malicioso e estoicamente desventurado. Então ele descreve um gaúcho que ele conheceu. E vocês viram, me lembra a descrição, por vezes, de um bandeirante. Portanto, o que nós temos aqui é um curto ensaio que serve de introdução para conhecer o bioma e a sua gente. Eu digo que serve de introdução por ser um texto bem reduzido. Portanto, para maior compreensão e detalhamento do que está escrito aqui, é necessário, se você tiver interesse, claro, fazer uma busca em outras fontes. O Casares só abre a porta aqui. Mas para conhecer o Casares ensaísta, esse talvez seja a melhor porta de entrada. Esse foi mais um vídeo dedicado à leitura das obras completas do Adolfo Bioy Casares. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos do canal, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e de compartilhar. A sua participação é muito importante para o crescimento deste canal. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura. Até os próximos. Tchau.